Estamos de volta ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas. Meu convidado de hoje é o educador e cientista social Daniel Cara. Vereadora Ananice, falávamos aqui da experiência em São Bernardo. Posso estar muito mal informado e nada melhor do que você me corrigir se eu estiver errado. Me dizem que o atual prefeito de São Bernardo, que é, digamos assim, uma espécie de clone do prefeito João Dória aqui da capital, de alguma maneira não tem dado sequência àquilo que foi feito em gestões anteriores, no sentido de fazer avançar a educação em São Bernardo. É verdade isso? Inclusive, nós tivemos problemas no início das aulas. Era para as aulas terem iniciado dia 5 de fevereiro, mas o prefeito da cidade, alegando ampliação da campanha contra a febre amarela, que na verdade, que a gente sabia, eu acompanhei pelo site, o Portal da Transparência, eu fui até a Secretaria de Educação. O que ocorreu foi a falta de contratação da empresa para preparar as merendas para poder distribuir para as crianças. Um outro problema que houve também, que ele prometeu, fez parte do plano de governo, da campanha, que iria entregar os uniformes no primeiro dia de aula. E ele não tinha os uniformes para serem entregues no primeiro dia de aula. Inclusive, até hoje, muitas crianças ainda não receberam os uniformes. Então, para ele não demonstrar para a população que ele estava descumprindo com a promessa que ele fez, e inclusive foi parte da campanha dele, ele utilizou o marketing, que queria usar as escolas de educação básica para poder ampliar a campanha contra a febre amarela, sendo que as UBS estavam vazias, né? Não tinha mais fila nas UBS. No início, que estava aquela correria, só tinha 4 UBS aplicando a vacina, tudo bem, formou fila, criou um pânico na população, mas depois que entrou a campanha, todas as UBS estavam atendendo a população, não havia necessidade nenhuma de adiar o início das aulas para poder fazer a campanha. Inclusive, eu fui verificar, tinha uma UBS que tinha uma escola em frente. Aí o que acontece? Ele transferiu a vacinação para a escola para justificar e tirou da UBS. e ainda colocou um cartaz lá na frente ainda, no quadro de aviso da administração. Hoje a vacina é só na EMEB. Então, um absurdo, acabou virando piada nacional, porque era todo dia nos telejornais, nos bons dias da vida aí, falando sobre São Bernardo do Campo, sobre a vacina, sobre o adiamento das aulas. Então, assim, uma falta de respeito com a população. Essa é uma administração tucana, né? Sim, muito tucana. Então agora vamos voltar a falar de administrações. Voltar a falar, não. Queria fazer uma pergunta bem específica em relação a administrações do PT. Tivemos 8 anos de governo Lula, tivemos mais 5 anos de governo Dilma. O método Paulo Freire, neste período, de alguma maneira se disseminou pelo país ou a dificuldade continuou? Olha, esse é um tema triste para conversar aqui, porque na realidade o Paulo Freire também não foi absorvido nas administrações do Partido dos Trabalhadores, fora a administração Luiz Erundina e administrações municipais, Porto Alegre, Olívio Dutra, Edmilson Rodrigues, no Pará. A realidade é que o método Paulo Freire, o sistema Paulo Freire, ele exige uma prioridade à educação. E significa uma prioridade não só em termos de acesso, como também em termos de qualidade. O governo Lula, especialmente, ele foi muito bom no sentido de expandir escolas técnicas federais. Eu fui aluno de escola técnica, embora seja da rede aqui de São Paulo, e esse tema eu acompanho muito de perto, né, e de fato teve uma expansão inédita. E na expansão de matrículas no ensino superior, isso é importantíssimo, não tem dúvida sobre isso. Mas em relação à qualidade da educação básica, muita coisa poderia ter sido feita. E a questão do Paulo Freire teria sido, Paulo Freire e Anísio Teixeira, incorporar melhor esses dois grandes autores, teria sido uma atitude revolucionária e ela não aconteceu a contento.
Para você ter uma ideia, Juca, assim, infelizmente, esse é um ponto que eu já cheguei a cobrar, inclusive, né, aos ministros, à própria presidenta Dilma, só 2 leis na área de educação ela não fez cerimônia de sanção. Quando o Paulo Freire se tornou patrono da educação brasileira, foi em 2012, ela poderia ter feito uma cerimônia de sanção, e quando a gente aprovou o Plano Nacional de Educação. Até hoje eu não tenho explicação sobre isso, por que não foi feita uma cerimônia para comemorar o fato de que, pela primeira vez, o Brasil reconhecia o trabalho do Paulo Freire, em termos nacionais, não só com o busto que tem em frente ao Ministério da Educação, mas assumindo que ele, como patrono da educação brasileira, tem que ser a inspiração do nosso sistema educacional. E do Plano Nacional de Educação, que foi uma agenda firmada pela sociedade civil. O governo perdeu na correlação de forças no Congresso, mas o Partido dos Trabalhadores votou em bloco em favor do Plano Nacional de Educação. Existem diferenças entre, a Ana sabe o que é isso, né, entre a posição do parlamento e do partido e a posição do executivo. Normal, isso é natural dentro de uma democracia. Mas faltou esse gesto da presidenta Dilma. Depois o presidente Lula ele fez, inclusive, uma cobrança mais recentemente de que o Plano Nacional de Educação é uma lei fundamental, mas a realidade é que essas 2 questões não caminharam bem, Plano Nacional de Educação e o reconhecimento do Paulo Freire como sendo o inspirador de um modelo de ensino que deveria ser incorporado no Brasil. Você diria que nesse particular, quer dizer, na grande política brasileira, na história mais recente do Brasil, de fato, o melhor exemplo foi do governo Leonel Brizola no Rio? Foi a melhor tentativa, na minha opinião. Acho que são 2 grandes momentos, né? Nós tivemos o governo Brizola com o CIEPS, que teve uma tentativa de criar com Darcy Ribeiro, de criar escolas que fossem... Tentativa, Daniel, não deu certo, é isso? Não deu certo porque, com o tempo, o que acontece em educação? O sistema de ensino ele é muito amplo. Tá. É uma política pública que tem, hoje, dando os números atuais, 40 milhões de estudantes, 5 milhões de profissionais, que vão todos os dias para a escola, todos os dias úteis, né? Muitas escolas são abertas aos finais de semana. Então, é uma política pública que está o tempo todo em funcionamento, está o tempo todo em ação. E ela é muito resistente, porque tem muitas condições que precisam melhorar. O salário dos professores é precário, enfim, você tem desafios que são enormes. Precisaria ter, em relação ao CIEPS, um acordo social no Rio de Janeiro para a manutenção daquela política. Isso não aconteceu. Quando o Brizola deixa o governo, a realidade é que isso é rapidamente desfeito. Como aconteceu também em ações relacionadas agora, boas ações da presidenta Dilma, que o Temer foi lá e destruiu. Essa falta de continuidade das políticas no Brasil, ela gera um problema. Agora, o CIEPS foi um bom caso. A prefeitura do Paulo Freire, aqui, com a Luiza Erundina, eu acho que foi a melhor gestão. Demoraram anos para começar a desconstruir o que o Paulo Freire começou a construir, e não terminou, porque ele não teve condição de terminar. Depois o Mário Sérgio Cortella deu sequência. E os céus da Marta Suplicy, eu acho que também são uma aposta acertada. O CIEPS hoje é uma experiência acabada? Quer dizer, só existem os prédios, é isso? Só existem os prédios e muitos deles sucateados. Eu vou muito ao Rio de Janeiro e aquela política de educação em tempo integral, hoje ela vive muito mais na cidade de São Paulo com os céus, a ideia, a concepção, mas sem o projeto pedagógico. O que o mais interessante do CIEP, o que era? Você tinha um equipamento muito bom, com todos os direitos ali para as crianças, né? Mas você tinha um projeto pedagógico, que era o projeto pedagógico do Anísio Teixeira, do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 32. Então, era a junção entre infraestrutura, condições de trabalho e um projeto pedagógico acertado. Isso foi sendo desconstruído no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, falta isso para os céus. Os céus eles não tiveram ainda um projeto pedagógico capaz de afirmar o direito à educação. É possível você... Ana, você me interrompa, nos interrompa, faz favor, porque isso aqui vira um bate-papo. Então, eu já vou começar interrompendo. Interrompa. O Daniel está trazendo aí a reflexão em relação ao céu e até fazendo uma crítica, reconhecendo os avanços que nós tivemos nos últimos governos, inclusive no governo do Partido dos Trabalhadores. Avançou, mas no seu ponto de vista poderia ter avançado mais, poderia ter tido algum reconhecimento ao Paulo Freire, até o próprio Anísio Teixeira. Em São Bernardo, no governo do prefeito Luiz Marinho, foram construídos 7 céus. Então,
e durante o governo Luiz Marinho, mas que também a gente sabe que tinha esse paralelo com o governo nacional, né, essa articulação com o governo nacional. Daniel, no seu ponto de vista, com a aprovação da PEC 55, qual o impacto, assim, a dimensão do impacto que teremos para a educação? O que é a PEC 55? A PEC 55 foi uma PEC que congelou, né, investimentos na saúde e na educação por 20 anos. Bom, a gente fez até uma ação na ONU, nós conseguimos um pronunciamento do relator contra a extrema pobreza e também da relatora para o direito humano à educação, a Kumbu Bolibero. Ela está para vir para o Brasil, inclusive a gente está tentando que ela faça uma manifestação sobre isso. A emenda constitucional 95, que é a antiga PEC 55, ela praticamente inviabiliza o Plano Nacional de Educação, não apenas o atual, que é 2014 e 2024, mas também o 2025 e 2035. Por quê? Hoje, basicamente, como que é o investimento em educação no Brasil? A cada R$1 investido em educação, o governo federal, que é o que mais arrecada, ele fica com 57% de tudo que é arrecadado e está pronto para investimento. Então, o governo federal, o Brasil é um federalismo que tudo se encontra no governo federal, com exceção do caso de São Paulo, do estado de São Paulo e de alguns municípios. O governo federal que mais arrecada, ele só coloca 18 centavos a cada R$1 investido em educação. Os estados colocam 40 centavos e os municípios, que é quem menos arrecada, que tem mais responsabilidade, colocam 42 centavos. Então, praticamente hoje, a política de educação é uma política Robin Hood. Quem tem mais, você tira de quem tem... Robin Hood é o contrário. Sim. Você tira de quem tem menos e quem tem menos acaba dando mais, né? Investe mais em educação. O fato é que a emenda constitucional 95, ela inviabiliza o que o Plano Nacional de Educação exige, que o custo aluno qualidade inicial, que é esse indicador que a gente construiu para garantir uma escola digna para cada cidadão brasileiro, todas as escolas com professores bem remunerados, política de carreira, número adequado de alunos por turma, escolas com biblioteca, laboratórios de informática, laboratórios de ciências, quadra poliesportiva coberta. O Juca vai falar, pô, é o CIEP. É o Anísio Teixeira e é o CIEP também, com projeto pedagógico, recurso para o projeto pedagógico, que custa 37 bilhões de reais a mais. Segundo o Plano Nacional de Educação e a Constituição, eu tive há poucos dias atrás com o Ministério Público discutindo isso, deveria vir o recurso da União, que tem um orçamento, vocês vão cair para trás, a União no Brasil ela tem um orçamento de 3,5 trilhões, e a gente está pedindo 37 bilhões para a educação. É possível acertar esse valor. Só que a emenda constitucional 95 diz que não é possível, por 20 anos não vai poder ter recurso a mais para a educação, por 20 anos só vai ser reajuste inflacionário, então não vem um centavo novo para a área de educação, para a área de saúde, de cultura, assistência, etc. Quer dizer, aprofundará o nosso atraso. Aprofundará radicalmente o nosso atraso. A população cresce, né? Porque a população cresce, então exige cada vez mais investimentos. Aí a gente está fazendo o contrário, né? Você quer dizer que a sua família vai aumentar e você vai custear um valor menor para manter a sua casa e manter a sua família. Então, e eu estou enganado, Daniel, quer dizer, nesse aspecto, o inverso do que se faz, independentemente da sua opinião sobre os modelos, na Coreia do Sul, na Índia, quer dizer, nos chamados países, ou nos tigres asiáticos, ou nos BRICS, nós vamos ficar para trás. A gente já está muito para trás. Para você ter uma ideia, em termos de engenheiros, que é um indicador que a gente utiliza para crescimento econômico, desenvolvimento econômico. O Brasil ele tem formado cerca de 25 mil engenheiros. A China e a Índia formam mais de 150 mil engenheiros por ano. Se a gente for tratar como referência, por exemplo, o bônus demográfico, na realidade, essa é a nossa última grande população. A Ana percebe esse crescimento da população porque em São Bernardo tem muitos bebês, né? É uma cidade que ainda tem crescimento populacional grande. Mas no Brasil, a gente está no último bônus demográfico. Essa é a nossa última geração de crianças e jovens majoritárias em relação às outras gerações. Ou seja, esse é o momento para a gente investir muito em educação para garantir que o crescimento econômico seja sustentável. Isso é melhor do que discutir reforma da Previdência. Esse é o verdadeiro debate da reforma da Previdência. Só que o governo Temer tomou uma iniciativa, que é uma iniciativa calamitosa, inédita na história mundial. Eu tive com Gordon Brown, ex-primeiro-ministro britânico na Organização das Nações Unidas, para discutir, na época era a PEC 241, que estava na Câmara, no Senado foi PEC 55. E eu apresentei para ele não entendia, Juca. Ele falava assim, não, isso não é possível. Aí a gente apresentar a tradução,
ele tem uma parca noção de línguas latinas, então ele entende um pouquinho português. Aí ele olhava aquilo e falava, não, eu não acredito que o Brasil está abrindo mão de, por 20 anos, investir na sua população. Então, o impacto do governo Temer é um impacto que a gente não consegue recuperar. Quer dizer, Daniel, se não tiver te interromper. 2018 resolver, né? Sim. Espero que resolva. Claramente, essa é a expressão de uma política de 500 anos no Brasil, em que a elite subjuga a educação da esmagadora maioria da população para continuar reinando. Quer dizer, é o que pode ser chamado de mais deletéria ferramenta de exercício do poder. Sem dúvida nenhuma. O que eu vejo, inclusive o apoio, né? Eu tive em vários veículos de comunicação debatendo essa matéria e, na realidade, existiu uma articulação entre mercado financeiro e essa é a tristeza do Brasil. Hoje, o mercado financeiro Sim. é quem conduz a nossa economia. Tá. Então, tem mercado financeiro e grande imprensa articulados em torno do apoio a uma proposta de emenda à Constituição que vai representar que o Brasil, por mais 20 anos, vai continuar sendo um país de privilegiados. Mas espera aí, mercado financeiro, infelizmente, ele não está controlando e mandando apenas do Brasil. Sim. Acho que é, né, cada vez mais evidente quem manda no mundo hoje. Mas o que eu gostaria de entender é porque, para alguns países, embora o mercado financeiro mande, investe-se na educação, até como forma de aprofundamento do sistema capitalista, de gerar mais renda, e aqui não. Aí é o ponto que você traz, porque a nossa elite ela não é míope, ela é míope e ela tem uma reflexão pautada em algo que se formou há 500 anos atrás. Eu acho que o Gessé Souza tem sido o autor mais interessante nesse sentido. Isso ainda é um reflexo da escravidão, em bom português. Acho que é isso. Acho que o Brasil, colônia, né? O Brasil continua sendo, infelizmente, as pessoas continuam tendo essa cabeça ainda de um Brasil de escravizados, né? De uma elite que tem que continuar na nata da sociedade, enquanto a outra não fica com nada, né? Então, a outra parcela, a outra classe não pode desfrutar de nada. Ao ponto de que, quando tem um negro numa universidade, aí eu vou já entrar num tema que foi notícia esse final de semana, um jovem negro na FGV que foi discriminado, começou a circular em grupos de redes sociais lá, chamando o jovem da universidade de escravo, né? E convocando quem fosse o dono para ir buscá-lo. Então, eu acho que nós vivemos um preconceito, uma sociedade que tem preconceito, mas é um preconceito velado, né? As pessoas acabam não colocando, expressando, mas isso existe. É, cada vez menos velado, né? Porque uma manifestação como essa, Deus me livre. Olha aqui, nós já voltamos.